Eu estava meditando na minha casa e Deus colocou isso no meu coração. Diga: eu quero andar com Jesus. Diga mais forte: eu quero andar com Jesus. Aleluia. Diga: foi para a liberdade que Jesus me chamou. Você acredita nisso? Jesus vai apresentar a seguinte parábola em Lucas 18:9. Ouça. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse miserável aqui, mal acabado, publicano do meu lado. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Diga comigo: eu quero andar com Jesus. Arrogância, soberba, autossuficiência nos impedem de andar com Jesus. Escute. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Diga comigo: Deus resiste ao soberbo, mas dá muita graça, diga, muita graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deixa eu desfazer uma frase que os evangélicos gostam de dizer. Já ouviu essa? Os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu? Mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Há uma grande diferença nisso. Você vem para a igreja aqui pensando: aquela minha cunhada que me humilhou, ela vai ver, Deus vai me levantar. Me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Aquele patrão miserável, filho do capeta, que me humilhou. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, mas a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Verso número 14, está claro isso para você? Aos que se humilham, estes serão exaltados, porque a Bíblia diz que há um coração, Salmo 51:17, a Bíblia diz: há um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Senhor. Então o gesto de humilhação e o gesto de quebrantamento, quando você vai à presença de Deus, e uma das coisas tremendas da palavra adorar, uma das traduções da palavra adorar é aterrizar. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que o adorador, ele aterriza na presença de Deus. Eu quero lembrar de Jairo. Jairo diz que quando ele chegou, ele foi adorando, ele foi ao chão, ele aterrizou na presença de Jesus. E quando ele aterrizou na presença de Jesus, sabe o que Jesus disse? Levanta, porque eu vou para a tua casa com você. Quando você vem ao culto da igreja e você aterriza na presença de Deus, ou seja, você adora, você se humilha, você se quebranta, Jesus no final do culto diz assim: levanta e vamos embora, porque hoje eu vou para a tua casa. Que eu estou dizendo para você que existe um jeito de sair daqui como entrou, sozinho, e voltar sozinho, do jeito que entrou e sair do jeito como estava. E existe um jeito de você ir embora com Jesus transformado. Existe um jeito de você levar o que é derramado aqui para a tua casa, e existe um jeito de você deixar o que é derramado aqui e ir embora.
E qual é o jeito de vir a um lugar como esse e voltar do jeito que entrou? Vou te dizer. Verso de número 9, diz a Bíblia que Jesus contou essa parábola por causa de quem? Daqueles que confiavam em si mesmos. Essa turma não é nova. Sabe essa turma que sempre sabe? Aqui não tem, graças a Deus, aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Os que sempre sabem. Você já percebeu que existe uma turma que sempre sabe? É ou não é? Tudo que o pastor vai pregar, ele sempre sabe. Tudo que o pregador que vai ensinar alguma coisa, que vai vir aqui na semana, eu vou a semana, isso aí é mais uma campanha de igreja, mais uma coisa de homem para encher a igreja. Ele sempre sabe. Aliás, essa turma que sempre sabe, vez ou outra procurava Jesus. Mas sempre procuravam, sempre já sabendo. Os que sempre sabem não são coisa agora da época das redes sociais, não. Os que sempre sabem já existiam. João capítulo de número 3 conta a história de Nicodemos. Nicodemos era príncipe de Israel. Vai até Jesus de noite para que ninguém o veja. E quando chega lá, sabe como ele começa a sua conversa com Jesus? Ele começa dizendo assim: mestre, bem sei. Mestre? Eles sempre sabem. Essa turma sempre sabe, sempre é suficiente, sempre está numa posição de eu já sei, eu já conheço, o que ele vai falar agora, no próximo verso é esse, no próximo capítulo é esse, e você já antecipa a minha mensagem, porque sempre sabe. E sempre saber é uma forma de você entrar e sair sem nada receber. Vocês estão aí? Está tudo tão quietinho. Oh, glória a Deus, está pequenininho. Está pequenininho. São os que confiam em si mesmos, que sempre sabem. Mestre, bem sabemos. Aí Jesus já joga para cima dele. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí ele, porque o seu conhecimento é natural, o seu conhecimento é natural. Os que sempre sabem, só sabem de maneira natural. E ele diz assim: mestre, como pode? Olha, o pessoal hoje está ninja lá Meu Deus, hein, meu Deus, que chuva de bênção caiu sobre ti agora, meu jovem. Nem sei quem é você, mas que Deus te abençoe. Deixa eu ver, Caio Wilton. Meu Deus, Deus te honre, filho. O povo deve assistir isso aqui e falar: não entendo nada. É que tem um menino lá na cabine lá que opera esse trem aí, né, entendeu? E hoje ele está ninja. Eu nem pedi, ele já deu. A Bíblia diz: se você fizer o que pede, é servo inútil. Mas se fizer além, está começando a fazer alguma coisa, hein? Meu Deus! O menino já está debaixo da profecia. Daqui a pouco ele vai rodar no manto lá. É bom estar em casa que a gente fica à vontade, né, gente? Estar em família é bom demais. Olha lá, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Diga, ele só consegue raciocinar de maneira natural. A mente dele não é uma mente que capta as coisas sobrenaturais, porque ele sempre sabe. Em vez de querer aprender, ele quer responder. Mas é interessante que a Bíblia sempre vai trabalhar nos contrapontos. Aí em João capítulo 4, um capítulo adiante, Jesus vai ao poço a uma mulher samaritana pecadora, que já teve 5 maridos e o que agora tinha não era dela. Situação, bom, como diriam, abafa o caso. Volta aqui. Essa mulher
diante de Jesus não sabe. E sabe o que ela disse? Vejo que o senhor é profeta. Vejo que o senhor é profeta. E ela diz assim: olha, nossos pais dizem que é nesse monte que se deve adorar. Os judeus dizem que é naquele monte que se deve adorar. Onde eu devo adorar? Ou seja, ela se coloca como quem não sabe. O que sempre sabe volta e não leva nada consigo. A que não sabe nada, João capítulo 4, vai à cidade, leva um testemunho com ela. E quando ela volta para encontrar com Jesus de novo, sabe quem vem atrás dela? A cidade. Você perdeu uma oportunidade de glorificar. Eu vou te dar mais uma chance. Vou rebobinar a fita e vou falar de novo. O que sempre sabe vai e nada muda. Mas aquela que não sabia nada, quando foi, levou um testemunho com ela. E quando ela volta no próximo culto, a cidade estava atrás dela. E quando aquela cidade toda chegou sem saber de nada diante de Jesus, aquela cidade recebeu. E sabe o que eles disseram para a mulher? Agora já não é pelo que você nos contou, agora é pelo que nós temos recebido na presença dele. Ou seja, na cidade que Jesus foi visto de maneira natural, ele entrou e saiu e milagres não aconteceram. Mas ali onde ninguém sabia nada, o poder de Deus floresceu. Por favor, eu não estou falando uma pregação sobre ignorância. A minha pregação exalta a ignorância? Não. A minha pregação te chama a atenção que diante de Deus a gente tem que estar aberto para receber, aberto para receber. Não importa se você é bispo, pastor, diácono, obreiro, não importa se você tem 30 anos de evangelho, se você já leu a Bíblia mais do que eu e acredito que deva ter lido, se você conhece as passagens mais do que eu, e eu quero te dizer, conhecer mais do que eu, não é lá grandes coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada que me ouve aqui hoje: aos que sempre entram e já sabem de tudo e vão embora como entraram, mas existem os que chegam sedentos e desejosos, como uma terra quebrantada, arada e preparada por ele, aonde a semente cai, cresce e prospera. E assim é você hoje. Levante a mão direita e diga: eu não quero me apoiar na minha própria sabedoria. Diga: eu sou dependente de Deus. Diga: eu vim receber a palavra de Deus. Diga e bate no peito, diga: que o meu coração seja boa terra, onde a semente da palavra encontra lugar, prospera e cresce. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dá glória a Deus aí onde você está. O que eu estou preparando? Estou preparando teu coração para toda a semente que Deus vai plantar nessa semana. Então Jesus disse: eu estou contando uma parábola por esta gente que sempre sabe, os que sempre sabem tudo, os que sempre estão por cima. Estes ficam em pé e dizem: já sei, já conheço, já entendo, não preciso. Mas ele diz: ao lado destes tem um que me agrada. Ele é errado, ele é defeituoso, ele tem falhas. Mas o homem segundo o coração de Deus não é o homem perfeito. O homem segundo o coração de Deus não é o homem perfeito. O homem segundo o coração de Deus é o homem quebrantado.
Diga comigo, o homem segundo o coração de Deus é o homem quebrantado. A Bíblia diz que esse nem levantava os olhos ao céu, pelo contrário, batia no peito e pedia a Deus misericórdia. Misericórdia é pedir a Deus que não dê a você o que você merece. Misericórdia é pedir a Deus que não dê a você o que você merece. Graça é Deus te dar o que você não merece. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Então, por misericórdia, eu mereço o inferno, mas por misericórdia, Deus não me dá o inferno. Eu mereço maldição, mas por misericórdia, Deus não me dá a maldição. Eu mereço uma surra de vara, mas por misericórdia, Deus não me dá uma surra de vara. Porque misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. E o que é graça? É Deus me dar o que eu não mereço. Eu não mereço o céu, mas Deus me dá. Eu não mereço o ministério, mas Deus me dá. Então eu estou firmado na graça e na misericórdia do Senhor. A misericórdia vai anulando os castigos e a graça vai acrescentando os benefícios. E eu dependo dele para isso sobre a minha vida. E como eu queria que vocês pudessem viver essa mesma vida com Jesus, gente. Eu não sei se você já notou, mas tem uma coisa que eu faço antes de subir aqui para pregar. Alguém já notou? Alguém já notou? Comecei a fazer isso semana passada, Antônia. Não foi não? Faz um tempinho já? Sempre. Faço isso aí, deve ter uns 5 anos, mãe. Desde que eu comecei. O que você acha que eu falo ali? Está no texto. Tem misericórdia de mim. Confio, dependo da sua graça. E isso é mais importante do que aquilo que eu estudei, do que aquilo que eu preparei, da maneira como eu me comportei. Como eu queria que você fizesse isso cada dia da sua vida. Cada vez que você fosse exigido para alguma coisa, você aprendesse a andar pela graça e pela misericórdia de Deus. Você ia voltar daqui todas as vezes transformado. Você ia viver uma vida de bênçãos que você nem imagina. Você ia provar coisas extraordinárias que você nem pensa. Você ia passar por portas que você não acredita. Os favores de Deus iam se manifestar na tua vida de uma forma que você nem pensa. Você achava que era tudo com esse gostinho bonito que eu conquistava? A Bíblia diz que ao lado dele havia um que não levantava os olhos, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. A misericórdia entrava no ato e anulava toda a condenação que havia sobre aquele homem. A graça vinha e promovia, levantava aquele homem. A Bíblia diz então no verso de número 14 que eles voltaram para casa após o culto. Um voltava como entrou. Por quê? Porque ele é o que sempre sabe. Mas o outro entrou por baixo para sair por cima. Será que hoje pode cair as barreiras aqui? Será que hoje pode cair as barreiras aqui? Será que hoje pode quebrar as barreiras aqui? Há pessoas aqui que conhecem a Bíblia mais do que eu, mas sabe o que me encanta nelas? É que ao final de cada culto elas vibram com a palavra que o Senhor trouxe na igreja.
Eu fico impressionado por isso, eu fico tocado por isso. E sabe, elas voltam para casa levando alguma coisa. E eu creio que hoje essa igreja entrou aqui de um jeito para voltar de uma maneira diferente. Quantos podem dizer amém? Você vai sair daqui hoje carregado da bênção de Deus, porque a graça já entrou em ação neste lugar. Jesus lança essa parábola. A parábola é uma história ilustrativa que Jesus cria para aplicar um princípio. Mas é interessante que logo na sequência disso, esse princípio se cumpre na vida de dois homens. Verso de número 18. Nós vamos ter um desses que sempre sabem. O mancebo de qualidade é o que diz a minha Bíblia. Coisa boa, né? E perguntou-lhe um certo príncipe. Note a palavra príncipe. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Escutou quem está dizendo? O papo é espiritual. Diga aí, papo espiritual. Olha como é piedoso. Escutou que ele fala assim, olha como é piedoso. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, não se iluda com a aparência da piedade. Paulo escreveu a Timóteo, não se iluda com a aparência da piedade. Porque muitos têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Muitos têm aparência de uma vida piedosa, mas negam a eficácia dela. E muitas vezes nós nos iludimos com essa aparente piedade, principalmente quando o cara fala da vida eterna. Parece que quem fala da vida eterna é mais espiritual do que quem fala da vida cotidiana. Estou falando alguma bobagem? Parece, e nós julgamos que quem fala de vida eterna, ele é mais espiritual do que quem fala da vida cotidiana. E eu tenho ouvido, olha que frase bonita: Bispo Júlio, eu sou uma pessoa preocupada com a minha salvação. A única coisa e o que mais me preocupa é a minha eternidade. E eu falo, irmão, saiba de uma coisa, eu não falo assim igual você, mas o que menos me preocupa é a minha eternidade. O que menos me preocupa é com a minha salvação. Nenhuma pedra voou, posso continuar. Bispo Júlio, por que o que você menos se preocupa é com a sua salvação? Pergunte, por quê? Eu respondo. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos. E isto não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Sois salvos por meio da fé. E isso é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. A minha salvação não é decidida pelo que eu estou fazendo. A minha salvação foi definida pelo que Ele fez 2000 anos atrás, pregado no madeiro, quando Ele diz, está consumado. Nele estavam os meus pecados, nele estava a minha condenação, nele estava a minha maldição, e ali na cruz eu fui salvo. E muitas vezes nós colocamos a eternidade, a salvação como um papo mais espiritual do que a vida cotidiana. E o Evangelho fala mais da vida cotidiana do que da vida eterna. Então eu vejo uma coisa aqui muito importante. Só é preciso um culto. O que eu disse? Só é preciso um culto para você ser salvo. Só é preciso uma mensagem para você ser salva. Ou salvo. Mas é preciso uma vida inteira para você ser discipulado na liberdade de Jesus. Eu sei que muitos não gostaram disso agora. Eu só preciso de um culto para ser salvo.
Eu só preciso de uma oração de confissão, reconhecendo que Jesus é o Senhor para que a minha vida seja salva. Mas eu preciso de uma vida inteira na palavra, no ensinamento e na verdade, para que a fé se manifeste de forma em que eu seja um cristão autêntico nesta terra. Eu preciso de uma reunião para ser salvo, mas eu dependo de uma caminhada longa para provar a liberdade que Cristo me deu. E a maioria das pessoas encontraram uma salvação em Jesus, mas não conseguem desenvolver a verdadeira liberdade do Evangelho. Esse homem vai a Jesus e o discurso religioso é perfeito: mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Eles estão sempre querendo fazer alguma coisa para tocar o céu, mas não querem fazer nada para mudar sua conduta na terra. Estão sempre querendo fazer alguma coisa para impressionar o céu, mas nunca querem fazer algo que abençoe o próximo. Acho que vocês não estão gostando disso aqui hoje não. Quer ir para casa? Posso falar mais 20 minutos? Jesus olha para ele, verso 19, e diz: o que me chamas bom? Não há um só que é bom, que é Deus. E aí ele pergunta: sabes? Porque esse povo sempre sabe. E no verso de número 21 ele vai dizer que sabe, porque ele sempre sabe. 22. E quando Jesus ouviu que ele sabia, porque esse povo sempre, disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Você vai poder andar comigo. Mas acontece que, embora aquele homem desejasse salvação, ele precisava de libertação. Ele não tinha liberdade para caminhar. Sua vida estava debaixo de um jugo. Ah, como eu queria ter pelo menos mais 1h30. Sua vida estava debaixo de um jugo, sob o jugo de Mamon. A Bíblia diz em Mateus 6:24: não podeis servir a dois senhores. Ou há de amar um e desprezar o outro, de agradar a um e repudiar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele escraviza as pessoas e limita a vida das pessoas. Uma minoria é dominada por Mamon. O que eu disse? Uma minoria é dominada por Mamon na abundância das suas riquezas. Uma minoria é dominada por Mamon na abundância de suas riquezas. Tudo que faz, tudo que pensa, tudo que pratica tem a motivação financeira, econômica. Então toda a sua decisão, toda a sua inclinação está baseada na sua vida econômica. Essa minoria é dominada por Mamon porque ele rege a vida deles. Tudo que eles fazem, para onde eles vão, estão baseados no fundo, no desejo pelas riquezas. Mas existe uma maioria, o que eu disse? Uma maioria que também é dominada por Mamon. Esta maioria dominada por Mamon são aqueles que têm a sua vida dominada pelas riquezas, não pela sua abundância, mas pela sua escassez. Se os outros, tudo que fazem, aquela minoria, tudo que faz é dominada pela riqueza, esta maioria, tudo que não faz em virtude da riqueza. Uma pessoa que tudo que decide, por favor, estou tentando explicar o conceito de cadeia que Mamon coloca na vida de uma pessoa. Isso vai ser forte aqui. Tudo que ele faz é inclinado, motivado e dirigido pelo dinheiro. Ele está cativo, ele está preso. Mas aquela pessoa que tudo que ele não faz é por causa do dinheiro, o que ele está? Cativo e preso. O seu pensamento é mais romano do que você imagina, ou mais Francisco do que você pensa.
Escute. Nós somos levados a tentar que Mamon domina só no poder econômico, quando uma pessoa faz tudo por motivação financeira. Porém a Bíblia mostra, queridos, que quando a gente é limitado pelas finanças, também estamos debaixo da mesma escravidão. Porque Mamon vai dizer o que pode e o que não pode. Ele vai colocar limite nos seus sonhos, vai colocar limite nos seus pensamentos, e você vai dizer assim: ah, mas eu? Olha quem sou eu, olha de onde eu vim. Você acha que eu posso? O que Mamon está fazendo? Dominando a sua mente, dizendo que você não pode. Aí as suas escolhas são sempre de baixa qualidade, são sempre longe da linha da excelência, porque afinal de contas, você é pobre de marré. Aquele homem tinha um domínio, tinha um governo sobre a vida dele, ele não podia decidir sozinho. E Jesus deu a ele a oportunidade de levantar um altar que quebrasse este governo. Aí vem algo forte que Deus quer trazer para nós hoje. Ai meu Deus, escuta. Quando você levanta um altar ao Senhor, você não muda Deus, quem muda é você. Diga: quando eu levanto um altar ao Senhor, não é Deus que muda, quem muda sou eu. É por isso que o ignorante, ele não consegue perceber o que a gente faz aqui quando a gente faz um propósito. Porque ele pensa o seguinte: se você for lá levar seu dízimo, se você for lá levar sua oferta, Deus vai te amar mais, Deus vai te querer mais. Não, a Bíblia diz que esse moço, Deus já amava ele. Deus já amava ele. Jesus já o amava. Então quando Jesus propõe para ele: vende tudo que você tem e faz uma entrega, quem que vai mudar? É Jesus ou é ele? É ele. Então quando você diz assim: eu vou fazer uma semana lá com a campanha profética lá na igreja, Deus vai mudar os planos dele para mim? Vai? Não. Quem vai mudar? Você. Eu vou entregar o dízimo lá na igreja, Deus vai me amar mais? Não. Se eu não entregar, vai me amar menos? Não. Quem vai mudar? Você. Então quando o natural olha a gente fazendo algo assim, ele olha para nós assim: vai fazer 7 dias lá na igreja agora, corrente dos beatos lá, agora vai fazer 7 dias lá na igreja? Está achando que Deus vai mudar por causa disso? Você diz: não, quem muda sou eu. Glória a Deus. Não ia mudar, Deus não ia mudar por causa dele vender tudo e dar aos pobres. Quem que ia mudar? Ele. Porque agora ele ia ter liberdade. A Bíblia diz que ele vai embora como o da parábola. Do jeito que entrou, ele vai. O culto não foi bom para ele, pregação não foi boa para ele, porque além de não falar nada que ele não sabia. Há um vendaval aqui, né? Que esse vento pega meu negócio aqui. Meu Deus, o ventilador vindo de novo. Sai quieto, inimigo. Escuta aqui. Além de não acrescentar nada na vida dele, ainda tentou tirar alguma coisa dele. Ai meu Deus, parece que eu estou na igreja do século 21. Agora veja, Jesus olha e diz assim: ah, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim: então, quem é que pode? Quem é que pode? Diga para quem está ao seu lado: de fato ninguém pode. Diga: de fato ninguém consegue. Diga: é por isso que é uma obra divina. Quando eles olham para Jesus e assim: Jesus, o que o Senhor está pedindo ninguém pode. Então é impossível o homem salvar-se. E eles estão certos, é impossível o homem salvar-se. Vamos dizer isso? É impossível ao homem salvar-se. Mas Jesus vai dizer: os impossíveis aos homens são possíveis.
Ele vai dizer: o que para vocês é impossível, eu posso fazer possível na sua vida. Quando vocês olharam o meu desafio para esse moço que veio, vocês acharam impossível, mas eu estou dizendo: a obra é minha, a obra é minha, a obra é minha. Eu já estou determinado a salvá-lo. A única coisa que eu quero é que ele tenha liberdade para viver. Amado, Jesus na cruz já te salvou. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Aprendendo a viver em liberdade. Diga: foi para a liberdade que Jesus me chamou. Dê um aplauso a ele, por favor. Aí os discípulos já aproveitam. Pedro diz assim: epa, vi vantagem. Mestre, se isso aqui não tem nada a ver com salvação, se o que eu faço não tem nada a ver com salvação, e o que eu fiz, como é que fica? Cutuca quem dá o salto e diz assim: boa pergunta essa aí. Aleluia. Tem mais uns minutinhos aí? Diga assim: mestre, se o que eu fiz não tem nada a ver com salvação, como fica o que eu fiz? Aí Jesus diz assim: não há ninguém que tenha feito um sacrifício, uma renúncia, uma entrega por amor de mim e do Evangelho, que não receba ainda neste mundo 100 vezes mais. E depois disso, como termina o texto? Olha aí. E depois disso, a vida eterna. O moço apela para Jesus querendo saber sobre vida eterna. Jesus disse: vida eterna vai chegar ao seu tempo. Eu quero te dar uma experiência de liberdade nessa terra. A religião espiritualiza a vida eterna para te escravizar nesse tempo. Jesus está dizendo: deixa a vida eterna comigo, receba uma experiência de liberdade nesse tempo, que o teu dia de vida eterna vai chegar. Para tratar da vida eterna, ele precisa de um culto e de uma pequena oração. Mas para te entregar a liberdade dessa vida, gente, ele precisa reunir nós aqui semana após semana e trazer a sua palavra. Segura na mão de quem está ao seu lado e diga: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: o que Jesus fez definiu sua eternidade, e o que você faz define a sua vida aqui. O altar que Jesus queria que ele levantasse, entregando tudo, não mudaria a eternidade, mudaria aqui. Termino com isso, que a hora não me permite. Falta a gente ver o publicano, né? Da parábola. Porque Jesus conta a parábola no capítulo 18, e logo na sequência ele tem um fariseu com ele, que é exatamente o homem da parábola. Mas no capítulo 19, no verso de número 1,
está exatamente o publicano. A Bíblia diz que ia Jesus passando por Jericó. Havia em Jericó um homem rico, publicano, cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Este desejava ver Jesus, porém não podia porque era de pequena estatura. Subindo ele a uma figueira brava, adiantou-se no caminho porque sabia que Jesus havia de passar por ali. Jesus, parando embaixo da figueira, disse: Zaqueu, conhecia o nome dele, desce depressa, porque eu quero ir com você para a sua casa. Desse encontro, dessa reunião, você não volta da maneira como chegou. A figueira brava é uma figueira sem frutos. A figueira brava é uma figueira como a outra, só que porém não dá frutos. Aquele homem estava no lugar certo. Ele era como uma figueira brava, um judeu sem vida espiritual, um judeu sem vida de devoção, um homem que se vendeu ao império. Se tinha alguém dominado por Mamon, era um publicano. Se tinha alguém dominado por Mamon, era um publicano. Porque os publicanos traíram o próprio sangue, traíram a própria pátria, vendendo-se a Roma. Ganharam a concessão de cobrar impostos dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus conterrâneos. Estes ganhavam muito dinheiro. Aquilo que eu tenho te ensinado, Jesus vai de uma ponta a outra provocando liberdade. Diga comigo: Jesus vai de uma ponta a outra provocando liberdade. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jericó, alguns versículos adiante, no final do capítulo 18, Jesus entra em Jericó. Sabe quem que Jesus atende de dia? Um mendigo cego que esmolava. O homem mais pobre da cidade, Jesus atende pela manhã. E à noite, Jesus está atendendo o homem mais rico da cidade na sua casa. Porque ambos estavam presos, acorrentados, limitados. Um preso na sua miséria, outro preso na própria riqueza. E Jesus quer quebrar o cativeiro hoje da minha vida e da sua vida. Quantos podem dizer amém? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele está na casa do homem rico, do homem pecador, do publicano. Me parece, gente, que Jesus está mais à vontade com gente pecadora do que com aqueles que sempre sabem tudo. Me parece que Jesus ficava mais à vontade com esse tipo de gente errada do que com aqueles que sempre sabem, que a gente conhece. Porque aonde tem gente errada, tem gente aberta. Mas onde estão os que sempre sabem tudo, está tudo fechado, limitado, estabelecido. Jesus, na casa daquele publicano, vive algo extraordinário. Os fariseus começam a criticar e dizer assim: mas Jesus vai sentar e comer com um pecador? Jesus vai sentar e comer com um publicano? Mas esse publicano faz espontaneamente o que o outro, quando foi solicitado, não fez. Porque essa turma que sempre sabe, só consegue ver o natural. O publicano levanta, ouve aí, e diz assim: metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E só não dou tudo, porque a outra metade vai ficar para cobrir uns acertos que eu tenho que fazer com outros aí. Jesus amou mais ele porque ele deu tudo? Diga: o altar que eu levanto não muda Deus. O altar que eu levanto muda a minha vida.
Essa é a diferença entre o acreditar e o crer. Essa turma que sempre sabe tudo, essa turma que sempre sabe tudo, acredita, mas não crê. Acredita que Deus pode, acredita que Deus faz, mas ele não crê. Qual a diferença entre o acreditar e o crer? Eu ouvi uma ilustração do pastor quando eu era menino, eu nunca esqueci. O maior equilibrista do mundo ligou um arame entre dois prédios altos, TVs ao vivo, multidão lá embaixo, e ele passava de um lado para o outro, cruzando entre os prédios. Ele levou coisas, então pegou um carrinho de mão, colocou coisas naquele carrinho de mão e passou levando um carrinho de mão. Então no meio do seu show ele grita assim: quem acredita que eu posso levar um homem neste carrinho e atravessar entre os dois prédios pelo arame? A multidão ovacionando, gritava e dizia: eu acredito, você pode, você é o melhor do mundo. Aí ele pergunta: quem quer ser o homem no carrinho? Essa turma que sempre sabe, acredita que Deus pode tudo, acredita que Deus faz tudo, acredita que Deus é Deus, mas nunca querem ser o homem no carrinho. Quando Jesus disse ao fariseu religioso: vende tudo e senta no carrinho, deixa eu te levar para o outro lado, o lado das 100 vezes mais. Ele disse: eu acredito que você pode me levar até o céu, mas eu não confio que você pode sustentar a minha vida. Já o Zaqueu disse: eu vendo tudo, eu sou o homem do carrinho, o Senhor pode me levar onde o Senhor quiser, o Senhor pode me conduzir, porque eu creio que depois de encontrar com o Senhor, minha vida não pode ser pior, ela vai ser melhor. Aquele altar que Zaqueu levantou naquele dia trouxe liberdade. Então Jesus disse: hoje veio salvação, porque salvação não é algo que eu produzo, é algo que eu recebo, e só tem um jeito de receber: fé em Jesus. Hoje, o que esse homem não buscava, o que ele não podia produzir, a pergunta de um é: o que eu posso produzir? O outro nem perguntou, e Jesus disse: hoje a salvação entrou por estas portas, porque este também é filho da fé, este também é filho de Abraão. Quem é você? É o que sempre já sabe, é o que tudo já conhece, é o que assiste o show sobre o arame, ou é aquele que crê o suficiente para sentar no carrinho e dizer: me leva Jesus, me leva Jesus, me leva Jesus. Fique de pé, por favor. Se essa palavra falou com você, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus.
Dá um glória a Deus aí, querido. Louva o nome do Senhor aí. Levante sua mão e diga: pela fé, eu sou filho de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Dê um aplauso a Jesus aí. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Abre seus braços para Ele. Eu te recebo aqui, Jesus. Eu te recebo na minha casa, Jesus. Não é o que eu faço, mas o que o Senhor fez por mim, que me garantiu o céu, que me garantiu a eternidade. Não são as obras que me salvam, mas eu sou salvo e farei obras. Derrama sua bênção sobre a igreja hoje aqui. Aviva a nossa fé de tal maneira que não sejamos os doutores, os conhecedores, mas sejamos os quebrantados, os rendidos, os entregues, dependentes, confiantes do Senhor e da sua vontade. Espírito Santo, eu quero te buscar e te adorar, te invocar e te receber, tomar posse do que o Senhor tem para a minha vida, ó meu Pai. Oh Deus, visita a nossa vida neste lugar e nos ensina a caminhar na Tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Salvos somos, porque cremos em Ti, Jesus. Estamos aqui para aprender a viver uma vida de liberdade. Diga glória a Deus. Levante sua mão direita e diga: eu creio no sacrifício do Senhor Jesus. E Ele é suficiente para me salvar. Recebe aí. Diga: a cada culto eu estou aprendendo a andar e a viver em liberdade. O que a religião não quer é que você aprenda o caminho da liberdade. Salvação nos é garantida em Cristo. O que você está recebendo nesse lugar é liberdade de Deus. Liberdade de Deus para viver uma vida plena e abundante na presença dEle. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém. Dê um aplauso a Ele. Oh, vamos adorá-lo.